Para um engenheiro, solo não é só terra, é um material de construção. E um material bem complexo, que tem suas próprias regras e propriedades que precisam ser entendidas a fundo para a gente construir qualquer coisa com segurança. E para entender de verdade o que é o solo, a gente precisa dar um zoom, mas um zoom de verdade. Vamos imaginar que a gente pega um punhado de terra e coloca num microscópio super potente. O que será que a gente encontraria lá dentro? E é nesse nível, bem de pertinho, que a gente descobre que o solo não é uma coisa só, uma massa única. Ele é, na verdade, um sistema formado por três partes, ou como os engenheiros gostam de chamar, três fases. E essas três fases são, primeiro, as partículas sólidas, que podem ser grãos de areia, de argila, etc. Segundo, a água, que fica ali preenchendo uma parte dos espaços vazios entre as partículas. E terceiro, o ar, que ocupa o resto desses espaços. É sempre uma mistura desses três. Pensa assim, a fase sólida é como se fosse o esqueleto do solo. Já a água e o ar vivem nos espacinhos entre os ossos desse esqueleto. E é justamente a proporção entre esses três que vai dizer se um solo é firme, se ele é mole, se é pesado ou se é leve. E um detalhe super importante, essas partículas sólidas não são todas bolinhas iguais, longe disso. Algumas são mais arredondadas, como os grãos de areia, outras são minúsculas e achatadas, como as partículas de argila. É essa variedade de formas e tamanhos que cria toda uma rede de caminhos e espaços vazios por onde a água e o ar podem passar. Ok, então a gente já sabe do que o solo é feito. A pergunta agora é, como é que a gente mede e descreve essa mistura toda de sólidos, água e ar? Como que a gente transforma isso em números que dá para usar em cálculos? A resposta está nos chamados índices físicos. E calma, não se assusta com o nome. Pensa neles como se fosse uma linguagem especial que os engenheiros criaram para conseguir descrever com números qual é a real condição daquele solo. Vamos começar com uma pergunta bem fácil de entender. Se a gente pegar um bloco de solo, quanto daquele volume todo não é partícula sólida? Quanto é só espaço vazio? A resposta para essa pergunta é um índice chamado porosidade. É basicamente um número, uma porcentagem, que diz pra gente qual a proporção de um solo que é feita só de vazios. Um solo muito poroso tem um monte de espacinhos. Um solo pouco poroso, bem, tem menos. Simples assim. Certo, agora a gente já sabe o tamanho dos espaços vazios. A próxima peça do quebra-cabeça é o que tem dentro desses espaços? E, o mais importante de tudo, quanta água tem ali. Para medir isso, a gente usa outro índice, o grau de saturação. Ele vai dizer, de 0 a 100%, o quanto os espaços vazios no solo estão encharcados. Para ficar mais claro, vamos dar uma olhada nos extremos. Primeiro, imagina um solo totalmente seco, tipo areia de deserto. Nesse caso, o grau de saturação é 0. Todos os espacinhos vazios estão cheios de ar, e só de ar. Agora, essa aqui é a situação mais comum que a gente encontra por aí. O solo está parcialmente saturado, ou seja, uma parte dos vazios tem água, a outra parte tem ar. A saturação fica ali entre 0 e 100%. E no outro extremo, pensa naquele dia de chuva forte, sabe? O solo fica saturado, o grau de saturação vai para 100%. Nesse ponto, não tem mais espaço para ar nenhum. Todos os vazios estão completamente preenchidos com água. Tá, mas e daí? Por que a gente tem que se importar com porosidade e com saturação? Como é que esses números que parecem tão abstratos se conectam com o mundo real, com os prédios, com as pontes que a gente vê todo dia? A resposta é muito direta e é o ponto central de tudo isso. Água pesa. E quanto mais água a gente tem nos vazios de um solo, mais pesado esse solo vai ficar. É esse peso a mais que pode fazer uma fundação afundar ou um barranco deslizar. O índice que mede isso é o peso específico. Ele diz basicamente o quão pesado um metro cúbico de solo é. E o mais importante aqui é que esse peso não é um valor fixo. Ele muda, e muda muito, dependendo de quanta água tem lá dentro. Olha só esse gráfico, ele deixa isso bem claro. O peso do solo seco, sem água nenhuma, é o mais baixo. O peso natural, que é o que a gente costuma encontrar, fica no meio. Agora, o peso dele saturado com todos os vazios cheios de água, esse é o mais alto de todos. A diferença pode ser gigantesca. E é aqui que tudo faz sentido. Para projetar a fundação de um prédio, a estrutura de uma barragem ou uma estrada que não vai afundar, os engenheiros precisam pensar sempre na pior situação possível.
E qual é ela? É quando o solo está mais pesado, ou seja, totalmente saturado de água. Então, no fim das contas, qual é a grande lição de tudo isso? A gente viu que o solo tem uma linguagem própria, um jeito de contar pra gente o quão forte e estável ele é. É como diz a citação, os índices físicos são as ferramentas que a gente usa para traduzir essa linguagem. Porosidade, saturação, peso são como as palavras que nos permitem entender o que o solo está dizendo para, a partir daí, construir com segurança. Então, da próxima vez que estivermos andando por aí, vale lembrar que debaixo do asfalto, da grama, existe todo esse sistema complexo de sólidos, água e ar, definindo a segurança de tudo ao nosso redor.